Estamos aqui para gravar mais um episódio do Trinity Talks, né, que é um podcast que a gente desenvolveu exatamente para reunir lideranças, né, turma da mídia, hoje lideranças corporativas, de instituições. Então, já é o segundo episódio. Hoje a temática vai ser toda sobre inteligência artificial, quais são os impactos, né? O que isso vai afetar a nossa sociedade, na mudança de hábito, na resistência, no estigma que as pessoas estão tendo, como democratizar isso, né? E lembrando que faz parte do circuito ESG Rio, né? Que é um calendário de atividades que, com o objetivo de alguma forma começar a conscientizar, né? Ter um calendário anual de ações, seja de conscientização ambiental, seja de inclusão digital, que é uma coisa que a gente tem muito carinho, né? Porque é uma ferramenta de empregabilidade, né? E isso traz dignidade, né? Traz conhecimento, ninguém tira, e trabalho traz a dignidade. Então vamos abrir agora para a primeira pergunta. Liliana, deixa eu apresentar, claro, né? O Alexandre, vou apresentar primeiro a Liliana, da Impact Hub, né? É um polo, né, de empreendedorismo criativo, muita inovação, startups, e o Alexandre Roldão, Globo News, mais de 30 anos na casa, agora é MIT. Então, né, uma turma de peso aí que eu estou tendo o prazer de bater esse papo. Então vamos para a primeira pergunta agora. Como é que você vê isso, né? Tá, só se fala vejo muita gente com receio, não sei o que, eles vão dominar o planeta. Vamos desmistificar um pouquinho isso? Olá, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com um amigo também. Que bom. Bom, o Impact Hub, na verdade, ele é um ecossistema internacional de negócios de impacto, né? Sim. Então, a gente está presente em mais de 60 países, 110 lugares. E a ideia é exatamente trabalhar com negócios de impacto SG, negócios de impacto em todo o ecossistema planetário, né? Então, a gente acredita que inovação, ela tem que vir para resolver um problema da sociedade. Um problema do nosso planeta, né? Ela não é uma simples tecnologia solta, né? Então, a gente acredita nisso. Olhando pelo prisma da inteligência artificial, eu vejo dois caminhos. Assim, obviamente que a inteligência artificial, ela amplia a democracia, o acesso a soluções, a inovações, né? Se a gente tiver, obviamente, uma intencionalidade com isso, né? Que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Mas eu boto um pouco o pé, me preocupa um pouco, olhando o cenário global e essa distribuição de infraestrutura por onde ela está no nosso planeta, de ampliação, na verdade, da desigualdade, porque se ela não chega na ponta também para todo mundo e todo mundo não tem esse letramento de inteligência e esse acesso, ela pode, na verdade, infelizmente, ser um vetor para ampliar essa desigualdade. Então, eu acho que a gente tem que olhar pelos dois lados sempre. Sim. Eu sou otimista, eu acredito que tem essa possibilidade, eu sou super a favor da ferramenta, mas eu acho que a ferramenta ela tem que funcionar para a sociedade e não o contrário. Então, eu estou sempre pensando pelo olhar da ética, pelo olhar de como é que a gente tem soluções de problemas complexos através da inteligência artificial, que eu acho que é muito papel do ser humano ainda, né? Então, eu acho que para começar, esse é um pouco do que eu penso sobre inteligência artificial, mas eu queria ouvir ele aqui, que é um especialista em tecnologia. Eu acho que eu concordo em parte. Eu concordo que seja um amplificador, e eu acho que o amplificador ele é burro no sentido de que ele não escolhe. Ele tanto amplifica as coisas boas quanto as coisas ruins. Sim. Do ponto de vista da tecnologia, é o que eu sempre falo para o meu time e para a minha equipe, e são os textos que a gente faz dentro da MIT. Todas as áreas acabam sendo permeadas por tecnologia, de uma forma ou de outra. Não existe hoje, no mundo que a gente vive, né? Estamos aqui graças à tecnologia, estamos fazendo essa transmissão por tecnologia, mas tecnologia não precisa ser só o que a gente enxerga hoje como eletrônico, como o aparelho, o dispositivo, né? Eu brinco, eu tinha um slide que eu até já aposentei de tão gasto que estava numa palestra, que sabe aquele tubinho de cartolina que vem dentro do papel higiênico? Sim. Aquilo é tecnologia, né? Alguém um dia falou assim, não está ficando legal, o papel está desmontando, como é que eu posso arrumar uma coisa que melhore a vida do outro? A definição de tecnologia é essa. Então, assim,
eu reconheço que se traz muitos avanços, também promove muita desigualdade, né? Eu acho que lá na MIT Technology Review a gente sempre tem esse fiel da balança. A gente tem um olhar muito americano, que é da matriz, né? Um olhar que vem de fora, mas quando a gente encaixa a realidade brasileira, a gente vê que o Lego é um pouco diferente. Ele encaixa, mas um pouco, tem que fazer um pouquinho de força. E a nossa realidade é da desigualdade, né? Simplesmente a tecnologia que promove, por um lado, retira do outro. Um debate curioso que a gente estava querendo fazer foi que, fazendo uma matéria sobre 1 ano da proibição do uso de celular dentro de escolas, o que parece ser muito bom, talvez num país como a Suíça ou a Noruega, para a gente, o que a gente viu? Diminui a fricção, né, da falta de atenção, de concentração, da briga entre o professor e o aluno, mas também ele retira o único dispositivo que, às vezes, uma criança de uma comunidade, de uma sociedade que não tem tanto acesso aos bens que a gente tem, a única porta de entrada que ele tem é aquele celular. Então, assim, às vezes é a criança que está esperando a mãe voltar do trabalho e precisa receber uma mensagem. Então, se você retira isso dela, você está retirando, na verdade, cidadania, você está tirando participação dela. Então, assim, a gente sempre é muito cauteloso com relação à tecnologia, porque, como eu disse, é uma faca de 2 gumes. Ela tanto corta para um lado quanto corta para o outro. E eu achei muito interessante o que o Alexandre falou de ser uma coisa transversal, porque a tecnologia é quase cultural. Esse exemplo é ótimo, né? E vai de encontro um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Se você tem essa ideia, você procedeu com essa inovação, se ela fizer sentido, se ela efetivamente melhorar a vida das pessoas, ou seja, trazendo comodidade e conveniência, a turma adota, né? Sim. E aí é como a gente viu a internet, sei lá, no final dos anos 90, que era aquilo, né? Todo mundo com muito receio. Não, mas o que é isso? Vou desde botar cartão no site, vários temores, né? Mas na essência ela trouxe alcance, ela trouxe possibilidade de interação, você ser atendido remotamente, sem precisar sair de casa, você fazer compras sem sair de casa. Então, né, veio de encontro a um desejo, né, a uma necessidade, como era o caso do papel higiênico. Mercado de trabalho, né? Como é que isso vai? Some emprego, aparecem novos, nascem novas disciplinas. Como é que tá? Como é que vocês estão vendo, Liliana? Então, eu vim da área de educação, né? Eu trabalhei algum tempo na área de educação e a gente brinca que os novos empregos a gente não sabe nem qual vai ser, né? A gente está sempre... E aí, como é que você capacita jovens para um mercado que a gente não sabe nem aonde a gente vai chegar, né? Eu acho que esse é o grande desafio da educação e do próprio trabalho, né? Do mercado de trabalho, né? A gente projetar futuros que a gente hoje, eles são tão rápidos, a mudança ela é tão rápida, né? A gente pensar que hoje, né, de 10 anos para cá, o que evoluiu, né? Você está aí gravando no óculos, né? Quando é que a gente pensaria isso, sei lá, 10 anos atrás? Isso a gente nunca imaginaria isso, né? Então, como é que a gente projeta isso? Eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem. Eu acho que a questão hoje é como é que a gente adapta a realidade da população, e aí eu falo da realidade da população toda, e aí eu volto a dizer, porque para mim o S do SG é inegociável. É inegociável, entendeu? Então, como é que tem que inserir pessoas? A gente lida com pessoas no dia a dia, a tecnologia está por volta da humanidade, né? Então, como é que a gente consegue dar ferramentas e educação suficiente para que as pessoas lidem com esses novos empregos? E aí eu estou falando de todas as classes, de todas as rendas, e eu acho que, assim, como eu trabalho com negócios de impacto, são negócios que pensam, na verdade, o seu core business é lidar com problemas da sociedade ou problemas ambientais e ganhar dinheiro com isso, é como os negócios, além do seu lucro, conseguem melhorar o mercado de trabalho, conseguem melhorar o poder educacional para que essas pessoas cheguem melhor preparadas para conseguir a vaga de trabalho. A gente está falando, educação é conhecimento, você precisa ter conhecimento, eu já não estou nem falando de educação formal, estou falando de todos os tipos de educação, habilidades, né, que a gente precisa muito, cada vez mais habilidade de lidar
com a agilidade, né, das mudanças, a gente vai passar o resto da vida aprendendo, né? A gente é de uma geração que antigamente a pessoa entrava numa empresa, passava 30, 40 anos numa empresa, se aposentava e acabou. A gente, não, cada ano a gente está aprendendo uma coisa nova e essas gerações que vêm aí vão ter que aprender ainda mais, né? Então, como é que a gente educa essa geração que está muito imediatista também para isso e como é que ela se prepara para ser solucionador de problemas? Porque no final o mercado vai escolher solucionador de problemas. Então, acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar esse novo mercado. Eu vou contra-atacar o seu dispositivo super tecnológico moderno com um que eu trouxe aqui. Não sei se vou deixar um com a Lili aqui de presente. Obrigada. O pessoal lá da MIT mandou para você. E vou contra-atacar com um dispositivo super novo. Que se chama revista. Uma coisa impressa. Eu amo. Isso aqui, na época da imprensa de Gutenberg, era o último grito da tecnologia. Era inovação. Por acaso eu escolhi a dedo, assim, tem tudo a ver com a nossa conversa. Trouxe aqui algumas revistas. Essa aqui é sobre alimentação, vou deixar para você ler depois. E a outra que eu trouxe também para desses papos são cidades inteligentes, coisas que a gente tem que fazer. Então, o meu dispositivo super analógico que eu deixo com você, na verdade é para mostrar que a vida da gente... Ó, vou deixar o Ecobag para você ir à praia. Ótimo. Eu uso criativo. Mostrar que a vida da gente é um pouco nisso que a Lili falou. Não importa o dispositivo, se ele é o super eletrônico ou se ele é o mais analógico possível. Eu acho que o que faz a diferença em quem está assistindo a gente, preocupado por não perder o emprego, né, nesses tempos de inteligência artificial, e ela matou a charada quando ela falou de uma coisa que hoje em dia se chama LLL, que é Long Life Learning, que é estudar para o resto da vida, né? O que a gente estaria falando aqui, né? Nós somos jovens cinquentões aqui e estamos na crista da onda. Antigamente o meu pai e o meu avô com essa idade já estavam jogando dominó na pracinha. Então nós estamos aqui porque nós estamos estudando, porque nós estamos conversando com pessoas que estão estudando, estão se informando, né? A revista da MIT tem um pouco essa função, por isso que a gente ocupa desde o meio impresso, a revista é digital, a gente tem o site, tem as redes sociais, a gente tem podcast, ou seja, aonde tiver espaço a gente está entrando para propagar conhecimento, porque a gente sabe que do outro lado tem uma gama de gente que vai assinar a revista, o alto executivo, mas assim, o filho está vendo as nossas redes sociais, está ouvindo o nosso podcast. Então assim, um dos compromissos que a gente tem lá na MIT é exatamente isso, é propagar conhecimento. A MIT é uma revista do final do século XIX, tem 200 anos aí de publicação, é uma das mais antigas no ramo da tecnologia, se não for a mais antiga, e o símbolo que a gente tem do MIT é uma lâmpada, sabe aquela lâmpada do gênio? Aquela bonitinha, assim, aquela que o gênio esfrega, assim, em cima de uma bigorna muito grande. E o lema do MIT, o que é? As ideias que é a lâmpada que traz a luz, a iluminação, não é nada se você não tiver uma bigorna para forjar e transformar ela em materialidade. Então o conhecimento a gente escolheu como a ideia para a gente tornar material. Porque a gente acha que, principalmente num país como o Brasil, só se vai a algum lugar através de educação e conhecimento. É, exatamente. Sem educação, nem em democracia a gente consegue viver, né? Eu sou do tempo que tinha lá, direito de um indivíduo termina quando começa o do próximo. Essa pergunta vai para os dois, né, responder em conjunto. Eu li uma pesquisa dizendo que 90% dos profissionais já usa ferramentas de inteligência artificial na sua rotina de trabalho, né? E aí a gente leva em consideração que só 5% das empresas usa a inteligência artificial, mais conhecida pelo Roldão como GPS da cognição, de forma generativa. Como é que a gente reorganiza esse sistema de funções de trabalho, automatização versus humanização, requalificação profissional? Como é que fica isso tudo nesse bolo? Bom, o que eu tenho visto muito nas empresas que a gente trabalha, que a gente faz consultoria, é que, na verdade, como tudo que é tecnologia, começa na área de TI, né? A inteligência artificial ela surge na área de TI, mas ela não é
uma ferramenta da área de TI. Ela, na verdade, precisa ser uma ferramenta da empresa. Ela é transversal a tudo que se passa na empresa, a todas as áreas. O que a gente tem visto muito é um problema de cultura da empresa. Então, cada um bota uma ferramenta, usa de uma forma. Então, como tudo numa empresa, né, a parte de cultura organizacional, ela é muito importante. E eu acho que isso é muito mais um papel da governança corporativa, que hoje não está visando, está pensando em produtividade, e que é importante. Eu acho que é uma ferramenta de produtividade também, mas a gente tem que pensar que ela é uma ferramenta para atender todas as áreas. Inclusive, pensar na qualificação para melhorar o nível dos times, né? Ou equalizar a capacidade dos times de entrega, né? Porque senão vai continuar dentro da empresa deixando quem não está preparado, não preparado. A gente não vai ter conversa entre as áreas, porque não é cultural. Então, a gente vai ter mais problemas de comunicação entre as áreas. E isso é importante, porque o problema de comunicação, sempre falo, o óbvio tem que ser dito, né? O que é óbvio para mim, não é óbvio para ele, não é óbvio para você. Então, se a gente não usa a ferramenta da forma melhor, e se ela não passa a ser cultural dentro da empresa, vira um problema muito maior para a empresa do que não usar. Claro que a gente tem que usar, mas eu acho que a liderança tem que entender que aquilo ali é estratégico e tem que distribuir isso da melhor forma dentro da empresa. A gente foi falar dentro de uma empresa grande brasileira, uma multinacional, e a gente começou o papo falando para eles assim, como a inteligência artificial pode prejudicar a sua vida. Né? Porque todo mundo fala de como pode melhorar, como pode acelerar, né? Se aquela máxima do iluminismo fosse verdadeira, assim, vamos deixar as máquinas trabalharem e eles vão para a praia. Se tivesse funcionando dessa maneira, eu sou favorável. Agora, vamos para o G, né, do ESG, né, onde tem o problema de quem manda e quem obedece. Né? O chefe quer que você use inteligência artificial, mas ele não te diz como, de que maneira, nem o porquê. E você se sente obrigado a usar. Porque acontece hoje um fenômeno social que vem muito com as novas tecnologias, né? A bola da vez é a inteligência artificial, mas já veio de outras maneiras, que é a ansiedade tecnológica. Né? Que é assim, nossa, poxa, ela está fazendo um curso de Claude, você fez um de GPT, o outro fez um de Gemini e eu não estou fazendo nada, então eu estou para trás. Como é que... O meu chefe não pode saber disso, né? Porque senão eu já fico em risco. Então eu tenho que fazer, mas eu não sei como. Aí eu vou mandar uma mensagem para ela, vou perguntar ali na fila do banco, e aí acaba acontecendo uma coisa que a gente vê muito, Lili trabalha muito com isso, junto aos novos empreendedores, que é a falta de letramento. No caso, o letramento digital. Né? A gente tem falta de letramento financeiro, né, organizacional, mas o digital é um grande problema e acaba causando esse grande problema. Nessa mega empresa que a gente foi dar workshop, a gente foi e falou assim, quais são as dores do time? E a gente achou que os caras iam fazer lá em cima. E a grande dúvida era, como é que eu me livro de uma caixa de e-mail cheia? Sabe? Era um grande problema que as pessoas... É o mesmo problema que eu vejo dos micro e pequenos. Ou seja, a mudança não é um lugar muito diferente, as pessoas querem uma solução prática para resolver os pequenos problemas dela, porque na segunda-feira de manhã eu tenho que responder 80 e-mails e eu tenho que responder com cópia, porque se o chefe não leu o que o outro está escrevendo, ele fica chateado, e se eu não encaminhei para o departamento com cópia, olha quanto tempo você perde para uma solução. A gente está falando de IA hoje, mas o e-mail já foi novidade há 20, 30 anos lá atrás, né? Que as pessoas falaram, uau, não tem que mandar mais carta para ninguém, agora eu posso bater uma tecla aqui, do outro lado do mundo o cara responde. E a gente... inteligência artificial é desde 1950, 40. Mas assim, isso é só para ver que a tecnologia, quando mal usada ou usada de uma maneira fora de conjunto, fora de um acerto entre as partes, acaba causando problema. Então, assim, eu fico super ansioso quando eu pinta aquela notificação lá no meu iPhone da bolinha, eu falo, gente, que e-mail é esse? Eu tenho que responder, tenho que ver. E tem gente do meu lado que tem 40 mil e-mails sem responder lá. Conheço algumas pessoas que têm muitos e-mails que não respondem. Ó, já o pessoal aí tá se falando. Então, assim,
Quando a tecnologia é bem usada, bem orientada, bem distribuída, ela promove o avanço. Quando ela é feita de uma maneira desordenada, desorganizada, só por fazer, porque a gente tem que fazer, ou porque acha que a gente tem que fazer, a coisa piora. Lili e Roldão, vamos continuar sobre esses pilares do ESG. Agora eu quero falar um pouco do S e do G. Qual o papel dos líderes nessa mudança tecnológica de AI nas organizações e como que vocês têm visto em relação ao impacto disso no ambiente de trabalho do ponto de vista do empregado, do colaborador? Vou começar dando um spoiler aqui. Ela é do Impact Hub, eu sou da MIT Technology Review, mas nós temos um projeto paralelo onde somos sócios. E acho que cabe muito isso que a gente vai falar agora. Vou falar para minha sócia, parceira aqui, que a gente tenta fazer dentro da consultoria que a gente tem, que se chama Casa dos Ciclos, é uma consultoria que lida com diversidade geracional. Né? Os mais novos e os mais experientes, né? O pessoal da meia-idade, aquela coisa toda. E entre o que a gente estuda está mercado de trabalho. Principalmente a formação de equipes, onde tem gente com 20 anos entrando, né? E tem gente com 60 anos num cargo de experiência. Como é que você junta essas duas coisas? Então você falou como é que é o papel do líder nessa coisa toda. Eu acho que mudou de um tempo para cá, porque quem entrava quieto, de cabeça baixa, caladinho, sentava no fundo, né? Porque o mais experiente estava falando, né? Aquele velho ditado, né? Quando o burro fala, o outro fala. Mas hoje não, hoje a gente vê que, principalmente pelo aporte da tecnologia, quem entra já com uma certa autoridade, né? Uma certa facilidade com certos processos. E quem está já numa posição mais à frente, também tem certas dúvidas sobre o momento em que está, né? Se sente um pouco defasado, se sente um pouco atrasado, fica pensando de como é que eu vou me realocar, porque não bastava hoje em dia, né, os 30 anos de casa, né, de uma mesma empresa. Acabou um pouco esse negócio de você entrar como o cara que serve o cafezinho e sair como presidente. Não tem mais isso. Né? E acho que a geração nova, a galera de 20 e poucos anos, nem quer ficar muito tempo dentro de uma mesma empresa. Na nossa geração era, você falava, quanto tempo você tem de empresa? 10 anos, 20 anos. Né? Você falava, nossa, se essa pessoa está lá 20 anos, é porque ela é muito produtiva dentro da empresa e a empresa vê nela um extremo profissional. Hoje, na geração do meu filho, que tem 25, 30 anos, essa geração fala, não, eu quero experiência de vida. Eu estou entrando, 2 anos aqui já está bom. Pode ser numa mega empresa que a pessoa fala, já tirei o que eu tinha que tirar daqui, já aprendi e estou me sentindo, né? E às vezes você não está nem indo atrás de uma proposta profissional melhor, por mais grana, nem nada. Você está indo para estudar, para viajar, para conhecer o mundo, para montar o seu próprio negócio. E aí já vou jogar para a Lili, porque ela que lida com jovens empreendedores, ela conhece muito bem esse mercado. Então eu queria que você falasse um pouco de como é que chega a cabeça desse novo empreendedor na tua mão. Então eu vou falar disso também, mas acho que é legal a gente comentar que é a primeira vez que a gente vive 5 gerações juntas, né? Então isso nunca aconteceu na história, né? A gente está vivendo mais e aí a gente está tendo esse convívio, essa coexistência dessas gerações, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças. Até ao mesmo tempo a gente já está tendo grandes cientistas questionando realmente as relações entre gerações. Se vai se chamar gerações porque as coisas são tão rápidas que aquele conceito de geração tradicional está meio que talvez não fazendo tanto sentido. Tem uma esponja ali entre as gerações. Vai acabar esse negócio do XYZ, né? Porque elas estão cruzando as fronteiras, XY, né? YZ, né? Elas estão muito coexistindo, né? Ele falou um pouco de liderança e é isso, né? Eu acho que vendo esses empreendedores jovens, assim, é uma ansiedade por resolver e é uma ansiedade mesmo. Aí eu tô falando de... É uma geração que cresceu querendo ter um novo modelo de vida,
né, não aceita mais esses modelos tradicionais que a gente sempre viveu, de questionamentos de modelo não só de trabalho, mas de modelo de: será que eu quero casar? Será que eu quero ter uma casa? Eu vou ter um carro? Para que ter carro? Né? A economia de compartilhamento ajudou a ter carros de aplicativos, outras coisas, que para eles a tecnologia veio para resolver o problema deles e o modo de vida que como eles querem levar. Né? Eu sou de uma geração, vou fazer 49 anos, que nem pensava muito nisso. Né? Eu vou casar, vou ter filho, vou trabalhar e é isso. Assim, sou feliz com as minhas escolhas, mas não passava na minha cabeça não ter essas escolhas. Eu acho que essa geração chega com outras demandas e se colocando, né? Ao mesmo tempo que chega se colocando, às vezes, muito bem, porque tem muito mais acesso a muito mais conteúdo, né? Do que a gente tinha, né? Tinha que ir na Barça lá, na enciclopédia, né? Marcar um horário, abrir, né? Eles entram hoje, né? Na internet, na inteligência artificial, o mundo se abre, o mundo deles é muito maior que o nosso era, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, é um pessoal que tem que aprender, em algum momento, a entender que a experiência tem um valor, né? Porque tem coisas que você aprende com a IA, que você vai aprender com as ferramentas, com a inovação, mas tem coisas que você vai aprender vivendo, né? Então, eles se atropelam em alguns momentos porque querem fazer muito rápido. Eu acho que tudo é muito ágil, porque a tecnologia é muito ágil. Só que a velocidade da tecnologia não necessariamente é a velocidade da vida, né? A gente caminha em passos diferentes. Então, eu acho que eles vão equilibrar, porque a maturidade também ajuda a gente a chegar nesse ponto de equilíbrio. Mas eu acho que o desafio, como o Rodão muito bem colocou, é para quem está assumindo essas lideranças, né? Como trabalhar essas gerações de uma forma que você tire essa vontade de entregar dessa geração mais nova e, ao mesmo tempo, aproveite toda a experiência dessa geração que já passou por várias questões, né? Quando você passa por uma crise financeira, você aprende muito. Então, assim, tem muitas histórias dessas pessoas que elas precisam aproveitar. Então, o melhor dos mundos é a liderança saber entender, juntar, né, essa experiência de vida com toda essa vontade de viver e de realizar dessa geração mais nova. E no meio do caminho, a gente tem a nossa geração ainda, que é uma geração que hoje é jovem ainda, né, no sentido de tem muito para produzir, a gente tem uma longevidade maior, mas também vai ter que se reinventar, porque também não existe para a gente mais um trabalho só para o resto da vida. Então, como é que a gente também convive no meio desse turbilhão dessas gerações e pensando em como é que a gente conversa muito sobre isso, né? Assim, tudo que eu aprendi, como é que eu coloco para o mundo agora também, né? Porque às vezes a gente cansa só de absorver, de ler tanto, de pesquisar, de ver, de ir a palestras, não sei o que. Você fala, como é que eu devolvo isso para o mundo, né? De como é que eu recoloco. Nós estamos numa posição, junto com vocês, de comunicadores, né, de fazedores, ainda dá para a gente colocar para fora. Agora, o tanto de gente que fez mestrado, doutorado, certificado, viajou o mundo e está lá sentado dentro de um escritório fechado, né, que poderia acrescentar muito mais. Eu tenho o privilégio de poder fazer isso, porque além de trabalhar com a minha amiga aqui, né, trabalhamos muito juntos, hoje em dia estamos em empresas diferentes, mas eu tive o privilégio dela me chamar como consultor do Impact Hub. Eu sou conselheiro do Impact Hub. Então é uma maneira que eu tenho de agregar o que eu entendo de tecnologia dentro de um dos maiores institutos do mundo ao trabalho dela. Então, assim, sem precisar marcar horário, sem precisar ter uma sala, sem precisar fazer nada. O que ela precisar, eu falo para ela, me use, abuse, porque a gente tem conhecimento e conhecimento é para ser compartilhado e é para ser dividido. Ele fez o jabá dele, eu vou fazer o meu também. O que a gente faz muito lá no Impact Hub, que eu acho que é super, falando disso, é pegar pessoas que querem botar para fora esse conhecimento, ajudar novas empresas. Então, por exemplo, a gente trabalha muito treinamento de mentoria para as pessoas, para que elas possam ajudar esses empreendedores jovens que estão começando com a sua experiência, na sua área específica. Porque a gente escuta muita gente que trabalhou muitos anos, e fala assim, mas eu não sei explicar, eu não sei como é que eu faço, aí eu fui fazendo, mas a pessoa tem um conhecimento vasto, e às vezes você não sabe nem que a pessoa está precisando.
Então, a gente tem muitos mentores, consultores que trabalham com a gente exatamente para atender não só o público mais jovem, como esses empreendedores, às vezes, startups, etc., que precisam decolar e que estão precisando dessa sabedoria ali que está presa dentro de nós já. Ela já existe, já está aí espalhada pelo Rio, pelo Brasil. Eu sou vice-presidente da Associação Nacional dos Impact Hubs, então espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? O problema que ela deve encontrar muito é transformar o S de ESG em sustentabilidade, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, né? Todo mundo quer ser dono do negócio, ninguém quer ter patrão, né? Mas principalmente... É síndrome de CEO, as pessoas... Exatamente. Todo mundo mas assim, eu acho ótimo que todo mundo queira ser o CEO, mas se você é o CEO da sua empresa, mas também é o cara que lava o banheiro, a sua empresa está pequena demais, só tem você como funcionário, né? Então, assim, o negócio, eu acho que principalmente na atualidade, onde as pessoas podem usar tecnologia, principalmente... inteligência artificial, maquininha do cartão, qualquer coisa, né? Uma rede social, né? Você vê, não existiriam os influencers, os grandes influencers, se não fossem as redes sociais. Então, criou-se uma nova profissão, que hoje é modelo aspiracional das gerações mais jovens, né? Na nossa época, as pessoas queriam ser advogado, bombeiro, médico. Hoje em dia, uma criança de 8 anos quer ser influencer. Então, assim, nada contra, né? O que a gente vem falando aqui é que as coisas mudam, as profissões irão e outras virão. Mas, para isso, o S precisa ser de sustentabilidade. Não adianta você ser empreendedor e 1000 empreendedores batem na porta dela falando eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ficar rico. E a função dela, às vezes, é difícil. É chegar e falar assim, sabe que tem que estudar, sabe que tem que se organizar, sabe que tem que fazer caixa, sabe que tem que conversar com o distribuidor, sabe que tem que ter logística, você sabe fazer isso tudo, porque na verdade é uma grande universidade que você tem que aprender para ser dono do próprio negócio. Especialmente no Brasil, né? Não é só, até para quem vende o brigadeirinho ali na esquina de casa, tem que ter um pensamento profissional por trás, porque senão... Quando o brigadeiro já não for mais da moda, o seu negócio morre. Então, sustentabilidade, eu acho que essa é a palavra, e vem muito atrelado à educação. Conselho que eu deixo aqui, e acho que todo mundo que sentar aqui nesse sofá acaba falando a mesma coisa, que é estude, aprenda, se qualifique. Porque se você aprender isso dentro do seu nicho, você vai continuar fazendo, senão você vai ser passado para trás. E eu digo mais uma coisa, nosso tema aqui hoje foi inteligência artificial, as pessoas me perguntam muito assim, será que eu vou perder meu emprego para inteligência artificial? Eu falo, não, você vai perder o teu emprego para alguém que usa inteligência artificial melhor que você. Então a inteligência artificial não acorda, não sai de casa, não pega ônibus, não entra no metrô. Alguém que usa inteligência artificial melhor que você é que faz esse caminho. E é essa pessoa que você tem que ficar de olho para ela não sentar na sua cadeira. Eu só vou completar uma coisa que eu acho fundamental, concordo 100% com tudo que ele está falando, mas é o foco. Eu acho que a gente fica muito nessa ansiedade de querer aprender tudo o tempo todo. A gente entra nas redes sociais, todo mundo vendendo um monte de coisa, um monte de ferramenta, ele já falou um pouco sobre isso. Um monte de cursos de como que você aprende as ferramentas, a gente não muito mais. É isso, mas você não tem foco em nada. Então, assim, foque em alguma coisa, estude profundamente alguma coisa, conheça a sua área, porque senão você é superficial em tudo. E aí é isso, alguém vai roubar o seu lugar porque essa pessoa tem um pouco mais de profundidade. E não precisa ter muito mais, não. Um pouco mais. E as pessoas hoje... Muitas pessoas, eu não gosto de generalizar, têm preguiça de estudar uma coisa muito tempo, né? A gente está numa sociedade muito imediatista. Então, 2 coisas que eu sempre indico, assim, fora estudar, isso aí para mim já é a plataforma necessária. Olha, a pessoa que eu conheço que mais lê na vida é essa daqui. Sempre tem um livro embaixo do braço, sempre está fazendo algum curso. E agora ela vai ler as revistas. Já deu uma, mas eu já leio. Não, mas eu digo assim, é isso, educar, ler. E aí ler, eu falo desde ler literatura, que vai te ensinar muita coisa, porque também não precisa ser só livro técnico, para você ter repertório, eu acho que é importante. A inteligência artificial, ela vai te dar uma resposta.
vai te gerar alguma coisa. Mas se você não tiver repertório para estar lá, você não consegue. Então, tenha repertório, tenha foco no que você quer fazer. E a terceira, que eu sempre indico, que as pessoas hoje, infelizmente, têm muito pouco, é uma escuta ativa. Escute a dor, o problema de quem está com você. Tenta entender, porque a tecnologia vai solucionar um problema. E também, você só vai aprender se você tiver uma escuta ativa do que a pessoa está fazendo. Você não sabe tudo. Então, por mais que você ache, às vezes as pessoas, eu sei mais. Não, ele vai te ensinar alguma coisa. Então, abra os 2 ouvidos, escute bem e aproveite e faça as suas sinapses funcionarem da melhor forma para gerar o que você precisa de resposta. Mas, para mim, são essas 3 coisas: conhecimento, estudo, foco e escuta ativa. E, para finalizar esse bloco, é uma pergunta que eu acho que é uma grande questão em relação não só à AI, mas é um problema do nosso século. Como que entra a ética nessas ferramentas, na utilização dessas ferramentas e sobre o ponto de vista também das corporações na utilização dessas ferramentas, seja com os funcionários, seja no próprio trabalho? Onde entra a ética na empresa de vocês? Como que vocês veem isso? Como que as empresas estão lidando com isso? Bom, enquanto o Impact Hub, a gente acha que... Bom, primeiro que eu acho assim, a ética perpassa, volto a dizer, uma questão de governança. Eu acho que um grande problema das empresas é que as empresas do ESG, elas focam muito pouco no G, que é a governança, e ela é super importante para o funcionamento de longo prazo de uma empresa. Então, entender essa governança, ela é vital para uma empresa funcionar. Segundo ponto para mim é que ética, empatia, resolução de problemas complexos, isso ainda é humano. A gente precisa entender que a gente tem que, como seres humanos, entender os limites das nossas éticas e das legislações, óbvio, para poder trabalhar com a tecnologia, né? Para ela estar a nosso serviço. Então, eu acho que essa, para mim, é uma segunda camada. E existe uma terceira camada em relação às próprias, aí, em relação à ética, que a inteligência artificial em si, ela é muito ainda reflexo do que a sociedade é, né? Então, a gente hoje tem limites éticos não tão... A gente está treinando ela para ficar melhor, mas ela tem desigualdades, como a nossa sociedade tem desigualdades. Você pensar que só 30% das mulheres hoje, 30% das pessoas que trabalham com inteligência artificial são mulheres, ou seja, a gente está perdendo 50% da inteligência para resolver problemas da sociedade que não estão sendo atingidas porque as mulheres estão de fora dessa conversa. Não sei se vocês sabem, mas os homens usam muito mais a inteligência artificial para além do trabalho. Então, elas conversam com a inteligência artificial e as mulheres se sentem obrigadas a usar a inteligência artificial só para trabalho. Então, a gente está imputando dados para elas que são masculinos, né? Então, tem aí uma questão que também perpassa. Se ela vai me responder algumas coisas e limites éticos da sociedade, ela também não está perfeita, né? Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente está imputando esses dados lá dentro. E, obviamente, eu sempre falo isso, porque outro dia eu estava numa mesa, num painel, e a gente estava falando de ética, e eu falando, gente, as pessoas não tomam cuidado hoje com coisas básicas, do tipo, elas só abrem contratos sigilosos e elas não tapam o nome das empresas, os dados sigilosos, etc. Você está disponibilizando dados da sua empresa. Aí a diretora de uma empresa grande, multinacional, falou, eu nunca pensei nisso. Então, se a governança não avisa para uma empresa, até questão de LGPD, a pessoa está subindo dado dos clientes ali, você está disponibilizando, né, toda a sua base e de pessoas que estão confiando que você está protegendo os dados delas. Então, acho que a gente também, desde o pequenininho lá que está subindo o CRM dele para otimizar alguma coisa, até a grande empresa, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. 2 minutos, Felipe? Pode ser. Ética? Vamos. Posso? Claro. Você falou na questão de ética em relação às empresas, eu vou além. Vou além para falar de ética em relação à maior empresa que pode existir, que é o governo de um país, né? O podcast que a gente gravou na MIT hoje foi falando sobre a proibição que o governo americano, leia-se Donald Trump, fez a Anthropic por ter lançado uma inteligência artificial que encontra falhas no sistema de outras empresas. E a proibição que o Trump fez, no seu raciocínio que ninguém consegue entender além dele, foi de que ninguém pode usar sendo estrangeiro, só americano. E o CEO da Anthropic falou, mas como é que eu faço isso?
né? A inteligência artificial vai ter que pedir passaporte agora? Não foi. E aí a solução que eles tiveram foi derruba a inteligência artificial inteira. Porque realmente, né, a gente está numa fase onde a gente pode traçar paralelos com outras tecnologias, né? O carro já foi novidade, o avião já foi novidade, a gente falou que o e-mail já foi novidade, mas o atual momento da inteligência artificial, eu acho que ela é uma novidade, inclusive para quem está criando ela. Né? Então, assim, eu já vi CEO de empresa, tenho um cara que o meu hiperfoco está em cima dele, que é o CEO da Anthropic, que se chama Dario Amodei. Né? E eu sempre indico, quer ler um pouco, quer entender sobre o cara que está criando, né? Sobre o pai da criança, entra lá no blog dele, darioamodei.com. Entra lá, ele escreve sobre as dores do parto. Porque ele fala, gente, eu estou criando um negócio que tem vontade própria, que quer andar, que quer correr antes de andar, que quer voar antes de correr, né? E eu tenho que ficar impondo limites éticos na coisa toda. Então, um dos últimos textos dele foi exatamente isso, que acho que é um dilema meio que pai e mãe têm com relação aos filhos, né? Os seus filhos, a gente cria eles para serem a imagem e a semelhança da gente, mas em determinado momento eles são seres autônomos, eles têm personalidade própria. Autonomia. Né? Eles querem plantar bananeira no meio da sala, eles querem viajar para um lugar onde você nunca foi, eles fazem coisas que você fala, isso eu nunca teria feito. E, na verdade, são seus filhos, são carne e osso. Então, com a inteligência artificial, acho que é um pouco isso. É a primeira vez, dentro da raça humana, na história da humanidade, que a gente está tendo uma tecnologia que está começando a ficar 1, 2 passos na frente de quem a cria. Então, como é que faz isso? Cria regras, derruba, proíbe, fecha, esquece tudo, ou bota mais dinheiro, deixa fazer sozinha, a gente ainda não sabe. Então, assim, as ferramentas que a gente tem podem ser antiquadas, mas elas ainda são... Né? O Churchill falava que a democracia é o pior sistema de governo que existe depois de todos os outros. Né? Então, assim, é o que temos para hoje. É o menos pior. Né? Então, assim, é o melhor depois de todos os outros. Se os outros todos são piores, então vamos no melhor. Então, assim, eu acho que os governos, as grandes lideranças, as empresas e os próprios fabricantes, donos da inteligência artificial, ainda estão no momento de aprendizagem. E aprender é o que a inteligência artificial está fazendo, porque uma máquina que tem o conhecimento da humanidade, que te dá respostas para tudo, que conversa com você sobre questões metafísicas que ela nunca viverá e ela conversa com você, ela fala com você sobre amor, paixão, sofrimento e ela nunca sofreu isso. Como é que ela conversa com você sobre essas coisas? Né? A gente está cansado de ver as pessoas que fazem consultas terapêuticas, né? Substituem o analista. E aí você fala, gente, e elas respondem tão bem, né? O ChatGPT dá ótimos conselhos pra gente. É um risco. Mas assim, eles nunca viveram isso, eles nunca tiveram a experiência de uma dor de cotovelo, de uma paixão, de um sofrimento, né? Então assim, a gente está delegando para uma coisa nova. E ao mesmo tempo, está aprendendo a se relacionar com ela. Então, temos que ter cuidado, temos que colocar as barreiras, mas ao mesmo tempo temos que entender que não é só colocar barreira, não é só promover encarceramento da coisa toda. Senão a gente não vai para lugar nenhum, senão a gente não estaria aqui. Temos que ter consciência e usar a ética, seja ela boa ou mal, é o que temos hoje para conseguir fazer o que a gente continua fazendo. Chegamos ao fim do segundo episódio do Trinity Talks, né? Quero agradecer muito, Liliana. Que aula, né? Eu que quero agradecer aí, essa conversa foi ótima. Maravilhoso, obrigada. E ali? Pô, show de bola. Quem quiser achar a gente é fácil, temos os canais de rede social aí, procure lá e estamos sempre abertos, porque o assunto não termina aqui, né? A gente vai sentar ali, vai tomar um café, vamos continuar, dá para fazer mais uns 2 ou 3 episódios desses.